Alguém perguntou no início da missa, Frei, o senhor vai ler o Evangelho todo? O senhor vai ler só um pedacinho, né? Falei, não, vou ler inteiro. Por quê? Porque, de fato, este aqui hoje é um evangelho em que a gente está vendo o que Jesus fazia. Sua pregação, as parábolas que ele falava e também a explicação que ele dava. Então, de fato, hoje eu quase não preciso de explicar, porque a parábola por si já mostra, né, o que realmente Jesus quer dizer para nós. Mas agora talvez vamos dar mais atenção talvez para a primeira leitura, mas vamos ver primeiro o Evangelho interessante. Nos observamos o seguinte: primeiro, está dividido em 3 partes, né? A gente está vendo primeiro, o Jesus foi sentar na praia. Sentar, pronto. E o povo foi se aproximando. E não foi pouca gente, foi uma multidão. Uma multidão e foi, tanto que ele pegou um barco e foi ficar mais distante um pouco para poder conversar com o povo, né? E foi então, foi falando em parábola. Mais adiante nós escutamos que quando ele acabou de contar esta parábola, quem se aproximava deles foram os discípulos. Os discípulos falaram, Jesus, por que o senhor fala em parábolas? E aí ele vai, então, vai aprofundar um pouco mais, para, não que a gente fala, Jesus sabe que nós temos gente, né, que realmente tem sua missão, tem uma missão especial. Nós não somos a multidão, nós temos realmente, quer dizer, dentro do povo de Deus, nós temos grupos que devem ser mais conscientes do que outros, né? Grupos que devem viver mais, não vou falar que eles têm mais fé, mas talvez aprofundar, né? Conhecer, né? Não é uma questão de eu ter fé, porque às vezes o povo simples tem muita fé do que a gente, né? Que a gente fala, puxa vida, como é que este povo aguenta? Como é que este povo vence? Como é que este povo vive? Como é que... Então, e depois, o que é muito importante, né? O último, então, ele coloca mais uma vez a terceira parte do Evangelho. Jesus fala mais uma vez o que significa realmente para nós esta parábola, né? O que eu queria atenção, a primeira leitura hoje, é uma leitura pequenininha, mas uma leitura muito que tem tudo com o Evangelho que nós temos hoje. Quando Isaías fala, isto diz o Senhor, né? Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazer. Então, ele vem falar, mostrar uma coisa muito importante que exatamente volta no Evangelho. A palavra de Deus. A palavra de Deus é como a chuva, como a neve, que a gente sabe como realmente esta chuva e esta neve tem muita influência, né? Tanto que, e influência quer dizer que faz seu papel e a chuva não volta atrás, né? A neve não volta atrás. Cumpre sua missão, pronto. E cumpre bem feito, porque a gente sabe. Então, o que é primeiro, então, Jesus quer, o que Isaías quer dizer, então, para nós? Que realmente a palavra de Deus não é só uma palavra como nós no dia de hoje, a gente fala tanto, né? A gente fala tanto que esta palavra, às vezes, para nós não tem tanto de significado. Mas a palavra de Deus, sim. A palavra de Deus é criadora. A palavra de Deus é forte. A palavra de Deus cria, né? Não é uma palavra simplesmente como nós escutamos, né? Vamos abrir, né? A Bíblia, então, né? Deus falou e o mundo existiu, né? A palavra de Deus que realmente que mostra para nós a força da palavra de Deus. Então,
Isso é muito importante nós escutar, que realmente, por isso ele fala, né? A palavra de Deus é uma palavra, não é a palavra da gente, não. Não é a palavra do profeta, não. É a palavra de Deus. Se nós estamos aqui e se nós escutamos, né, até deste livrinho, né, mas é a palavra de Deus. Não é minha palavra, mas a palavra que Deus deixou para nós na Sagrada Bíblia, né? Então, olha, esta palavra de Deus exatamente para nós é muito importante. E o que acontece com esta palavra? Esta palavra, às vezes, exatamente, Isaías vai mostrar isto, é pena porque nós estamos vendo aqui no capítulo 55, 10 e 11, mas quando você vai voltar para casa, pega esta Bíblia e vai olhar em que conjunto ele está falando isto. Porque este aqui é o fim do capítulo 55. Mas antes dele, ele fala exatamente sobre que o mundo de Deus é diferente do nosso mundo. Nós não podemos comparar. Se nós estamos aqui, nós estamos realmente entrando no mundo de Deus que é totalmente diferente. Tão diferente que, por exemplo, a palavra de Deus cria certas coisas que nunca nós íamos esperar. Quem? E também até nós ficamos às vezes pensando, gente, mas por quê? Por exemplo, por que a cruz de Jesus? Nós queremos que a palavra, o poder, não quer dizer o poder que humilha, mas o poder do amor. O poder do amor com que Ele nos criou. A cruz do Senhor, então, exatamente, então, esta palavra de Deus é diferente. Ele é exatamente, meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos, né? A palavra de Deus, então, então, isso aqui é muito importante para nós escutar. Depois ele fala também, neste conjunto, né, que a palavra do Senhor é uma palavra, ele fala para converter-nos. Quando ele fala aqui, ele fala, gente, ele fala para o povo que está se afastando, o povo que está, ele fala, então ele faz exatamente um apelo para o povo naquela época, não se afasta, não se humilha, não fica pensando que você é o tal, né? Acredita na palavra do Senhor. E aí, exatamente, então ele mostra para nós a palavra de Deus. Pode acontecer o que aconteça, esta palavra vai. Esta palavra que nós escutamos desde o Antigo Testamento, que vai nos acompanhando até no dia de hoje. Então, se nós exatamente acreditamos nesta palavra. E nesta palavra também, ele exatamente, então, chama para nos converter. Converter. Esta palavra, quando ele fala, né, sobre a força desta palavra, a partir de Jesus, nós somos capazes de nos converter. Talvez esta época agora, nós escutamos exatamente na segunda leitura, como nós podemos, por exemplo, nos converter. Nesta época de pandemia agora, nós escutamos aqui uma coisa importante que fala, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. E quem está sujeitando a criação? Somos nós. Quer dizer que nós que recebemos, né, a missão realmente de cuidar, né, de administrar. E nós não podemos, exatamente se tem esta pandemia, para mim realmente é um chamado à própria natureza que está realmente chamando nossa atenção. Se nós não queremos que desmatamos, né, a Amazonas, não é por causa do dinheiro, não é por causa, mas exatamente por causa que Deus colocou o mundo de um jeito
que nós não podemos fazer tudo o que nós quisermos, não. Devemos realmente obedecer a certas leis. E não é por nada que tem este mato todo na Amazonas. Não é, é uma obra de Deus. Então, não é se tem este medo agora que o povo lá da Europa não vai nos ajudar, isto que não nos importa, mas o que importa, nós, não por causa do dinheiro, então devemos fazer tudo para que este mato fique, mas é por causa do projeto de Deus, é o projeto de Deus. Deus dá seus sinais. E esse sinal é exatamente quando ele fala a criação foi criado conforme a vontade de Deus. Deus criou a água, não para privatizar, que nós estamos vendo agora. A água, gente, é um bem para todos nós. Como é que alguém vai falar, eu sou agora o dono da água? Por amor de Deus, tem certas coisas que nós não podemos aceitar. Então, esta vaidade, nós devemos realmente nos converter e pedir a Deus, ó Deus, que sua palavra seja feita. Uma palavra para o bem, uma palavra para nos criar, uma palavra para nos dar muito fruto e que realmente nosso comportamento nos ajuda para levar para frente este reino de Deus pelo qual Jesus deu sua vida. Assim seja. Vamos então agora professar nossa fé, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.